Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções comentadas Unicamp 2024, exercício 5, segunda fase. Um exercício aqui bem bacana que ele vai dar uma mesclada aqui com, para variar, né, com trigonometria de um triângulo retângulo e o conceito de Snell, que é aquela relação entre o índice de refração e o seno do ângulo de incidência e o ângulo refratado. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então no que a Unicamp nos trouxe nessa questão. Muito bem. O item A, ele era tranquilo, tá? Desde que você conseguisse entender aqui o que ele queria. Olha só, num processo de produção de chips, usa-se luz gerada por plasma de uma gota de estanho. Esta luz, ela é usada para gravar o desenho dos dispositivos em uma determinada superfície. Para garantir que a gota não interfira no plasma de outra, ou seja, para que uma gota não interfira na outra gota, elas devem ser injetadas em intervalos de tempo bem definidos, ou seja, você injeta uma, depois injeta outra, porque senão acaba fazendo uma lambança, né? Na máquina que faz a escrita, então, dos chips. Muito bem, vamos lá. Sabendo que a velocidade da gota é de 80 metros por segundo e elas são injetadas numa frequência de 5 kHz, 50 kHz, ou seja, 50 mil repetições a cada segundo, muito rápido, né, gente? Qual a distância entre duas gotas consecutivas? Muito bem, galera, o que você tinha que tomar cuidado aí? Essa distância consecutiva entre duas gotas é exatamente o que? O período de uma gota e outra, tá certo? Ou seja, é o comprimento de onda, galera, tá certo? É isso que você tinha que ter essa sacada aí. Se você conseguiu entender, né, que essa distância ΔS entre duas gotas consecutivas equivale a exatamente o comprimento de onda, você matou a questão, tá bom? Então, ó, para que não haja, né, essa interferência, a distância deve ser igual então ao comprimento de onda, tá bom? Porque daí você vai ter um comprimento de onda certinho entre elas. Muito bem, e aí nós vamos usar a equação fundamental da ondulatória, né? Vai ver o que a lambda faz. Φ igual a lambda F. Como você está querendo lambda, que é essa distância, que é o comprimento, você passa o F dividindo. Então, V sobre F. A velocidade ele deu, a frequência também ele deu, 50 kHz, 50 10 a terceira. Corta esse zero com este zero, né? 8 dividido por 5 dá aproximadamente, não, dá 1,6 certinho, dá 1,6. O 10 a terceira sobe, dá 10 a menos 3. Portanto, tá aí, pessoal, 1,6, 10 a menos 3, né? Andar 3 casas quando você está na grandeza aí, metro, significa ir por milímetro. Então, essa distância aí, ela teria que ser entre uma e outra de 1,6 milímetros, bem pequenininha. Muito bem, bora então para a segunda questão aí. Segunda questão, perdão, para o item B. Vamos lá. Bom, o item B é aquele que eu comentei no começo da questão, que ele vai fazer a relação com o Snell, tá? Para a escrita dos chips, então, uma lente objetiva ela é utilizada na focalização de um feixe luminoso na superfície. A figura A ela ilustra dois raios luminosos incendidos paralelamente, tá? Ó, tem dois raios aqui, um paralelo aqui ao outro, ao eixo óptico de uma lente convergente que tem o diâmetro de 6 milímetros, ou seja, a distância focal dela aqui deve ser 4 milímetros. Olha, ele deu aqui, tá? E de distância focal, 4 milímetros. Maravilha. Imersa onde? No ar, onde o índice de refração é igual a 1. Para mudar a trajetória do feixe luminoso e melhorar o processo de gravação, a gente usa então um líquido entre a lente e a superfície. Ou seja, vai ter um pequeno desvio ali, né? A superfície B, ela representa uma situação similar aí à A, tá? Aqui na B a gente tem uma situação bem parecida com a da A. Porém, pessoal, com os raios que emergem da lente adentrando a um meio líquido, tá? E ele quer saber justamente o que? Ele quer saber o índice de refração do líquido 2 aí, tá? Então nós temos aqui os raios convergindo até um ponto aqui, tá certo? Então nós temos essa distância aqui como sendo aqui a distância focal que ele deu, que é o 4 milímetros. Uh, todo
esse diâmetro aqui, ele é de 3, né? Então, se a gente quiser só esse lado do triângulo aqui, a gente pode usar 3 milímetros, tá? O foco nós temos, dá para a gente encontrar o valor de A aqui, que é essa hipotenusa aqui, tá bom? Muito bem. E depois? Bom, turma, toda vez que tem índice de refração na jogada e tem ângulo, é Snell, né? Sem Snell, nós vamos ter que fazer uma relação entre esses dois senos aqui. Ou seja, como nós temos aqui uma troca de meio físico, ou seja, existe aqui um fenômeno chamado refração, nós vamos ter aqui, pessoal, o seno de θ1 e o seno de θ2, tá? O seno de θ1, ele está aqui, dá para a gente descobrir aqui o valor pelo A. Agora, o seno do θ2 também dá, porque afinal de contas ele deu esse valor de H e deu esse valor de C aqui. E pronto, pessoal, é só aplicar Snell, tá? Então, o que eu te falei, o exercício seria muito mais um exercício de trigonometria do que de física aqui. Mas vamos lá que eu preparei uma resolução um pouquinho melhor para você entender. Então, vamos lá. Olha, é o seguinte, turma, na primeira e na segunda figura, a gente pode então fazer o seguinte. Aqui no θ1, dê uma olhadinha aqui, ó, nesse triângulo que eu estou achurando ele aqui em vermelho, ó, tá? Muito bem. O triângulo vermelho eu passei ele para cá, fica melhor, tá? Vou chamar ele aqui de triângulo 1, tá bom? Que é o da figura A. Então nós vamos ter que esse aqui é o θ1, tá? Esse lado aqui, ele seria 4 milímetros, por quê, Todai? Porque ele fala que a distância focal é 4, e a distância focal é exatamente onde os raios se cruzam na lente convergente aqui, né, pessoal, tá? Isso aqui é o conceito da ótica, você tem que saber que é onde o raio, ele entra paralelo numa lente. Aonde que eles se encontram? No foco, tá? Então você tem que saber que essa altura aqui, ó, que a gente chama de N, ela vai ser 4 milímetros, tá? Muito bem. Outra coisa, ele falou que toda essa distância aqui, ela valeria 6. Então, metade dessa distância vale 3. Ou seja, eu tenho então um cateto, tenho outro cateto e quero achar a hipotenusa. O que eu vou fazer, pessoal? Teorema de Pitágoras, tá? Apesar que, convenhamos, né, turma? Triângulo 3, 4. Você já sabe que o triângulo 3, 4 tem como hipotenusa 5, né, gente? Isso aqui já é bem tranquilinho, né? Mas fica aqui embaixo, o A ao quadrado igual a M ao quadrado mais N ao quadrado, caso você não saiba do Pitágoras aqui. Muito bem, Todai, como é que eu armo o Snell? Bom, o Snell ele está aqui, né, pessoal? Não está dando para ver aqui, mas eu vou te dar uma ajuda. Ó. Aqui está a superfície de separação, tá bom, turma? Aqui está o N1, que é quem? É o ar, ok? E aqui está o N2, que ele quer saber, é o líquido, tá bom? O que Snell diz, pessoal? Snell é o seguinte, turminha, ele fala que N vezes o seno do ângulo de entrada aqui, tá? Do ângulo incidente, é igual ao seno desse θ2 multiplicado pelo índice de refração do meio emergente, tá bom? É simples, é o não sei que a gente brinca aí, tá? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar saber o seno do θ1 e o seno do θ2. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos calcular aqui é o seno do θ1. Gente, o seno do θ1 é cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, ele vai ser igual a 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 é 0,6. E o seno do θ2 também, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é 2, hipotenusa é 2. É isso? Vamos verificar aqui. Cateto oposto 2, né? E hipotenusa não é 2, não. Espera um pouquinho, tem um valor errado aqui. O H ele fala que é 4, né? Opa, eu marquei errado aqui. Mil perdões, aqui não é 2, tá, pessoal? Aqui é 4, ó. Veja na figura que a própria Unicamp forneceu aqui. O H é igual a 4, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui cateto oposto, que é o 2, dividido pela hipotenusa, que é 4, tá bom? Então, 2 dividido por 4 deu quanto aqui? Deu meio. Muito bem, turminha. Agora tá tranquilo, né, Todai? Tá tranquilo, porque agora eu tenho os dois senos e tenho o índice de refração do ar, que é 1. Eu descubro o índice do N2 pela fórmula de Snell, né, galera? Não sei. Tá aí, ó. Tá? Índice do ar, seno I. Índice que eu quero descobrir, seno do θ2, tá bom? Só substituir, então, o N2 ele vai ser igual ao N do ar, que é 1. O seno de θ1 é 0,6 e o seno de θ2 é 0,5. 0,6 dividido por 0,5 dá 1,2, pessoal.
tá bom? É isso aí que a gente tinha então como índice de refração. Tá legal? Espero que você tenha aí conseguido fazer. Pode ser um pouquinho confuso por causa da imagem, não foi muito clara na imagem B aqui a superfície de separação, mas o que eu recomendo você? Veja o θ1 e o θ2, você sabe que o Snell sempre relaciona o ângulo de entrada com o ângulo de saída, turma, tá bom? Então, pelo θ1 e pelo θ2, você saberia onde está a superfície de separação. Ela está bem aqui, ó, tá? Onde eu deixei bem forte aqui, né? E aí o θ1 e o θ2 é fácil de tirar o seno, o cateto oposto sobre a hipotenusa. O único que não estava feito era o do A, mas o do A, para você tirar essa hipotenusa A aqui, era muito tranquilo. Você tirava ela por quem? Por Pitágoras, né, gente? 3, aqui é 4, então aqui é 5, tá bom? E o outro nem precisou, porque ele já deu tanto o valor do Czinho aqui, ó, que é essa distância aqui, como ele deu também o valor do H. Então ele deu o cateto oposto e deu a hipotenusa, então é 2 sobre 4, ok? Maravilha, espero que você tenha conseguido entender. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Até a próxima e um grande abraço.